Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe nesse momento. O pastor Paulo e o pastor William estão fora, né? O pastor William por razão de férias, o pastor Paulo na conferência fiel de mulheres, acompanhando a Deise. E nós vamos dar sequência aqui aos estudos sobre o nosso tema. Vamos orar antes de tudo? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, rogando que o Senhor, Pai, nos abençoe nesse momento. Pai, fala aos nossos corações, instrui as nossas vidas, Pai, na Tua santa palavra, para que possamos ser edificados e que Seu nome, Pai, seja um único nome glorificado em nosso meio, Pai. Nos ajuda a compreender o tema, abra o nosso coração, aquieta as nossas mentes, aquieta as nossas almas, Pai. É o que te pedimos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar considerando aí o tema da teologia do corpo, que a gente, para esse estudo, tem se baseado nesse livro. Eu não sei se os irmãos já têm, que é esse livro aqui, ó, Teologia do Corpo, de Greg Allison, tá? Se vocês quiserem adquirir esse livro, é muito importante, pode adquirir na Amazon de repente, quem tiver acesso aí, mas eu não sei se já está disponível. Enfim, dê uma consultada. É uma temática muito interessante, muito importante para a gente, e que eu acredito que algumas questões que nós vamos tratar ao longo dessa temática, especialmente hoje aí, vão ser talvez novidade para alguns irmãos, porque quando nós falamos do corpo, não falamos só do nosso corpo, né? Nosso Senhor Jesus teve um corpo. Nosso Senhor Jesus caminhou em nosso meio com um corpo físico humano. E hoje a gente vai se debruçar especificamente sobre isso, sobre o corpo de Jesus. A gente vai refletir sobre isso, sobre o corpo que talvez seja o corpo mais importante de todos, ao qual nós devemos nos espelhar. Então, o corpo de Cristo é o assunto que nós vamos tratar hoje, e eu quero tratar com os irmãos de algumas reflexões que a gente vai propor nesse tema. Primeiramente, duas reflexões, que são as seguintes: o que a encarnação do Deus Filho nos instrui acerca da nossa corporeidade? O que a encarnação de Cristo nos instrui acerca do nosso próprio corpo? É uma pergunta que nós vamos nos debruçar aqui hoje. E uma segunda pergunta é: como devemos compreender a encarnação de Cristo? Parece que não, mas existe muita nuance nisso, e existe um tanto de sintonia, uma falta de sintonia na forma como os cristãos compreendem a encarnação de Cristo. Às vezes a gente compreende errado e nem está sabendo. Então a gente vai tratar acerca disso também, e eu quero dividir essa reflexão com os irmãos em 4 tópicos, e ao final fazer algumas aplicações. Os 4 tópicos são, não sei se você está anotando, mas os 4 tópicos são: o corpo do Filho e o nosso corpo, corpo do Filho e o nosso corpo, a afirmação da corporeidade de Cristo, a afirmação da corporeidade de Cristo, a natureza da corporeidade do Filho, o propósito da corporeidade do Filho, e aí ao final com algumas aplicações, tá? Então nós vamos seguir essa linha de raciocínio. Após as aplicações, aí eu vou abrir para os irmãos para a gente fazer algumas perguntas. Se não tiver perguntas, nós vamos encerrar. Eu quero fazer isso no máximo em até 40 minutos, tá? Então, primeiro tópico, irmãos: o corpo do Filho e o nosso corpo. O corpo do Filho e o nosso corpo. Como que a compreensão da humanidade, da nossa humanidade, passa pelo Cristo encarnado? Esse primeiro tópico que o livro trata aqui nesse capítulo específico, ele vai fazer a seguinte linha de raciocínio. Bom, se o Filho é a imagem de Deus, e nós
que seguimos o Filho, estamos sendo transformados à imagem do Filho, então seremos transformados plenamente nessa imagem na ressurreição. Portanto, a gente deve se atentar ao Filho na carne, porque Jesus é o nosso padrão e o nosso referencial para uma vida no corpo. Então, é essa linha de raciocínio lógico que a gente vai seguir nesse primeiro tópico. Eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Hebreus 1,3 faz a seguinte afirmação: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Nosso foco aqui é a primeira parte desse versículo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O que nós afirmamos quando afirmamos que Jesus é a expressão exata do ser de Deus? Primeiramente, não afirmamos que Deus tem um corpo, tá? Deus Pai, Deus Criador, não tem um corpo, é espírito, tá? Mas Ele é a expressão exata do Senhor Deus na medida em que Ele próprio é o Deus Filho. E Deus Filho encarnado, o Deus que assumiu um corpo humano. Então, Ele é a imagem perfeita de Deus, mesmo tendo um corpo humano limitado, temporalmente, espacialmente, e dentro de um tempo circunscrito em que Ele esteve aqui no nosso meio. Então, Jesus é a imagem perfeita de Deus. E quando dizemos isso, não dizemos que Deus Pai tem um corpo. Isso é a primeira coisa importante. Mas Deus Filho tem um corpo. E eles são um só, né? E a gente vai tratar um pouco disso mais para frente. E nós, então, que seguimos o Filho, estamos sendo transformados à imagem do próprio Filho. E onde a palavra nos ensina isso? Em Romanos 8, 29, que eu quero pedir para os irmãos também abrirem, senão vocês podem só anotar, Romanos 8, 29, que diz assim a palavra do Senhor: pois aqueles que de antemão conheceu, e a gente já tratou sobre essa questão aqui, aqueles que de antemão conheceu, se você veio antes, você já sabe o que isso significa, também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, esse texto nos traz o seguinte padrão: Cristo é o padrão para aqueles a quem Deus predestinou para a salvação. E predestinou para a salvação para que Cristo fosse o primogênito de muitos irmãos. Lembra? Cristo é o Filho unigênito de Deus e que, após a obra salvífica que ele executou, ele se torna então agora o primogênito. Qual é a diferença? Unigênito é filho único, primogênito, o primeiro de muitos irmãos, o irmão mais velho, né? Então aqui é um caráter familiar. Cristo, como o irmão mais velho dessa família de Deus, é o exemplo do qual todos os irmãos mais novos devem seguir. Então nós, como irmãos mais novos de Cristo, né, entenda isso dentro desse contexto, somos chamados a olhar para Cristo, e Cristo em corpo, alguém que veio à terra, executou um ministério, tem a sua história registrada na Santa Palavra. Então nós devemos nos inspirar nele. E o que isso tem de aplicação prática já logo de início, né? Na minha vida eu posso simplesmente perguntar assim: Cristo faria isso? Cristo falaria desse modo, nessa circunstância? Cristo ensinaria desse jeito, nessa circunstância? Ele agiria assim nas redes sociais, se ele é o meu padrão? Cristo falaria dessa forma hoje no Instagram? Cristo veria isso que eu estou vendo? Muitas aplicações práticas, porque Ele é o nosso referencial. E onde a gente encontra o que Ele é? Na palavra, né? Então, nós que somos seguidores do Filho, estamos sendo transformados à sua imagem. Por isso, um cristão que não reflete, ou não tenta refletir a imagem de Cristo, é algo um tanto quanto estranho. Porque como você vai ser
cristão e seguidor de Cristo se você não reflete a imagem de Cristo? Pensa, Cristo reflete a imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus, e nós, como cristãos, resplandecemos a imagem de Cristo. Refletimos a imagem de Cristo. Cristo, de uma forma perfeita. Nós, ainda que de uma forma imperfeita, mas refletimos e devemos refletir a imagem de Cristo. E seremos transformados plenamente na ressurreição. Ou seja, existe durante um tempo da nossa vida, essa reflexão da imagem de Cristo, ela vai ser imperfeita. A Bíblia usa a expressão como que por um espelho. Né? Nós não temos a capacidade de ser igual a Cristo nas suas atitudes, pensamentos, e ser sem pecado, por exemplo. Né? Cristo foi sem pecado, nós não temos como ser, mas nós devemos refletir. Mas haverá um momento em que, na ressurreição, nós seremos transformados de forma plena. E onde que está isso na palavra? 1 Coríntios 15, 47, 49, que diz assim, 1 Coríntios 15, 47 a 49. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que ele está falando aqui? Sobre Adão, né? O primeiro homem, Adão, era o pó da terra. O segundo homem dos céus, Cristo, que vem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. O homem carnal, puramente carnal, semelhante a Adão. E o homem que segue a Cristo, semelhante ao homem dos céus, Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então esse é um dos textos que nos aponta essa realidade, de que na ressurreição teremos a imagem de Cristo perfeitamente aplicada a nós. Nesse momento, a gente está num período de intersecção, né? Nós estamos no corpo, tentando refletir a imagem de Cristo, mas haverá um momento em que vamos refletir essa imagem de forma perfeita, na glorificação dos nossos corpos mortais. Então, nesse primeiro ponto, nós fazemos essa conclusão. Saber que o Filho tem um corpo nos leva a refletir a vida desse Filho enquanto estamos vivendo no corpo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vamos tratar hoje. A afirmação da corporeidade de Cristo. O que a gente quer dizer quando nós dizemos que Deus foi manifestado em corpo? Ou que a palavra se fez corpo, como lá em João 1:1. O verbo se fez carne, o verbo se fez corpo. Deus foi manifestado em corpo, como diz em 1 Timóteo 3,16, afirmando que isso é o mistério da piedade, ou o mistério da fé. Ou seja, que Deus se fez corpo. O que nós dizemos quando falamos isso? Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Eu tenho certeza que muita gente erra ao entender a afirmação da corporeidade de Cristo. Não compreende o que é a encarnação de Cristo, o que aconteceu ali no Natal, né? E o que haveria de acontecer na Páscoa, que está se aproximando, inclusive, porque isso tudo tem a ver exatamente com a corporeidade de Cristo. O que nós afirmamos quando afirmamos que Deus veio em corpo? Primeira coisa, eu quero começar pela negativa. O que a gente não afirma, tá? O que eu vou dizer aqui é um erro. Se afirmarmos isso, é um erro. Deus assumiu um corpo, trocando a mente e a alma desse corpo. Então Jesus é um Espírito de Deus habitando em um corpo humano. Presta atenção. Deus na eternidade entra no tempo. Existe um corpo que está sendo formado dentro do ventre de Maria e Jesus assume esse corpo, trocando a mente e a alma daquele corpo pela mente e a alma dele. É isso? Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso se chama apolinarismo, um erro que foi condenado no Concílio de Constantinopla no ano de 381, que foi... Essa afirmação ela foi formulada por uma pessoa, por um antigo bispo da igreja chamado Apolinário de Laodiceia. Ou seja, o que ele afirmava? Que havia um corpo separado dentro do ventre de Maria,
e que Jesus vem, então, troca a natureza daquele corpo e assume aquele corpo, como se fossem coisas distintas, tá? Isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque a natureza de Cristo ela é indissociável do corpo. A gente não pode dizer que o corpo de Cristo é uma coisa e Cristo é outra, e que eles são unidos de alguma forma ali, colados de alguma forma, tá? Isso implica dizer que a natureza de Cristo ela não é divina, plenamente divina. Qual é a afirmação que a gente ouve a respeito de Cristo? De que ele é, às vezes as pessoas afirmam, não, que ele é 100% homem e 100% Deus, né? Talvez a melhor afirmação seja, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Tirar essa questão de porcentagem. É porque tem gente, inclusive, que afirma, é 50% homem, 50% Deus. Ou seja, criando ali algo entre um Deus e entre homem. Não é isso. A gente vai entender melhor sobre isso. Diante dessa afirmação incorreta que nós ouvimos, qual é a afirmação correta? Jesus possui uma natureza humana plena. Mente, emoções, motivações, propósitos. Senhor Jesus é um ser humano pleno. Em que sentido? O corpo que foi formado dentro de Maria foi criado especificamente para Cristo. Não era um corpo que Cristo assumiu, foi um corpo feito para Cristo. E um corpo humano pleno. Ou seja, Jesus tinha as sensações humanas plenas. Ele sentia dor, ele chorava, ele se alegrava, ele sentia fome, sentia sede. Deus, é uma afirmação para a gente um tanto quanto absurda, mas Deus sentiu fome, Deus sentiu sede e Deus morreu na cruz. E isso é muito importante, porque você pode falar, Deus morreu? Deus morreu na cruz, o Deus Filho morreu na cruz e ressuscitou. Então, o corpo humano de Cristo não era como é que eu posso dizer, um copo que Deus vem e enche com a alma e o espírito dele para poder viver no nosso meio. Não era isso. O corpo humano de Cristo é a plenitude humana de Deus. Plenitude humana de Deus. Então, quando afirmamos que Jesus vem em corpo, afirmamos dessa forma. O corpo humano de Cristo é um corpo humano pleno. Não era um corpo diferente do nosso. Completamente igual ao nosso, porém sem pecado. Esse é um ponto importante. E por quê? Por que sem pecado? Porque nós partimos agora para o ponto 3. Ponto 3 vai falar da natureza da corporeidade. Se nós afirmamos primeiro que o corpo de Cristo é o corpo criado para Cristo, plenamente humano, e revestido da plenitude também de Deus, nós precisamos entender qual é a natureza disso. Qual é a natureza desse corpo. Então, eu quero provocar uma reflexão dos irmãos sobre esse tema específico e fazer uma pergunta para vocês que talvez seja uma pergunta que existe na internet e que muitas pessoas se debatem sobre isso. Vocês já ouviram essa afirmação, Maria é mãe de Deus, né? Vocês já ouviram essa afirmação, especialmente para quem veio de um contexto católico, né? Como ainda é majoritário no nosso país. Mas o que nós afirmamos o que nós podemos compreender quando é afirmado que Maria é mãe de Deus? Primeiro, você pode concordar com essa proposição, ou você pode discordar, né? Se você concorda com essa proposição, em que termos você concorda com ela? Você vai atribuir um caráter divino a Maria, ou você vai manter o caráter humano de Maria? Se você concorda com essa afirmação, tá? Segundo, se você discorda dessa afirmação, você tem que lidar com o seguinte, bom, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de quê? Maria é mãe de quê? Maria é mãe de um corpo que Deus assumiu? Opa, né? Sou um sinal de alerta. Estamos dividindo a natureza de Cristo. Se ela não é mãe de Deus, ela é mãe de quê? Ela é mãe só de Cristo? E Cristo é o quê? Então, nós temos que ter cuidado. É claro, meus irmãos, é claro. É uma afirmação que pode ser, no mínimo, mal entendida. Mal entendida, e isso é o que, infelizmente, acontece no meio do catolicismo. Se pega essa afirmação
e se eleva ela a uma potência de colocar Maria como um ser divino, uma medianeira de todas as graças, alguém que vai mediar a presença de Cristo em nosso meio. Mas essa afirmação por si só, ela não é errada. Ela não é errada. Porém, a gente precisa compreender o que nós afirmamos quando afirmamos isso. E para isso, é muito importante que a gente compreenda uma coisa que aconteceu lá no ano de 431, no chamado Concílio de Éfeso. Um dos primeiros concílios, talvez o quarto concílio ecumênico, chamado Concílio Ecumênico, que foi reunido toda a cristandade para se debruçar sobre um tema. Nós, como cristãos, herdeiros da Reforma, subscrevemos esses concílios ecumênicos. Tá? Concílio de Constantinopla, Concílio Niceno-Constantinopolitano, Concílio de Éfeso, subscrevemos. E o que o Concílio de Éfeso tratou especificamente? Ele tratou de uma heresia chamada nestorianismo. Nestorianismo. O que o nestorianismo defendia, meus irmãos? Ele defendia basicamente o seguinte, que a união dessas naturezas humana e divina de Cristo era impossível. Por que era impossível? Porque Cristo, na visão de Nestório, não poderia assumir um corpo humano. Como que Deus vai assumir um corpo humano? Deus vai se manchar. Vai se manchar. Então, ele não poderia assumir um corpo humano. Então, essa união da natureza humana de Cristo e da natureza divina de Cristo é impossível. Porém, isso é uma heresia. É uma heresia. Por quê? Porque para ele essas naturezas permaneciam separadas o tempo inteiro, né? Sendo Cristo composto por duas pessoas distintas, uma humana, vinda de Maria, e uma divina, vinda de Deus, muito semelhante ao apolinarismo, muito semelhante. E ele negava uma coisa que se chama união hipostática de Cristo. A união hipostática é um dogma que diz o seguinte: as naturezas de Cristo, a natureza divina e humana, estão unidas inseparavelmente. Inseparavelmente. Elas não se confundem e nem se dividem. Elas estão unidas de uma maneira que é impossível dissociar. Por que isso é importante? Porque, meus irmãos, quem morreu na cruz por nós? Foi um ser humano à nossa imagem e semelhança, uma oferta perfeita pelo pecado, ou foi um corpo qualquer? Um corpo simplesmente assumido por essa natureza divina. Percebe a implicação disso? Se eu afirmo que o corpo era um corpo que foi assumido pela natureza divina, então esse corpo não é divino. Esse corpo não tem a capacidade de ser um sacrifício pelos nossos pecados. Então, o nestorianismo ele foi considerado uma heresia ali no Concílio de Éfeso por causa disso. E o que o Concílio de Éfeso afirma? Quais são uma das afirmações que são extraídas do Concílio de Éfeso? Que, portanto, Maria é mãe de Deus. Eles usam a afirmação Theotokos, né? Por quê? Porque Nestório afirmava que Maria era mãe de Cristo apenas. Mas isso provoca uma divisão na natureza de Cristo. Provoca uma divisão. Então ela é Theotokos, ou a portadora de Deus, na medida em que Cristo é perfeitamente humano, perfeitamente Deus, e essas naturezas dele não são distintas, não podem ser separadas, não tem como você cortar, falar que o pé é humano, a cabeça é divina, o olho é humano, um olho esquerdo é humano, o olho direito é divino. Não tem como separar. Não tem como separar. Então, o que nós afirmamos diante disso? Que a corporeidade de Cristo, portanto, é plena. Assim como nós, o corpo de Cristo foi criado, no entanto, diferente de nós, foi gerado por ação do Espírito Santo sobre Maria. Então, qual é a diferença em relação a nós? A nossa geração ela é feita de forma natural, né? O intercurso ali do homem e da mulher. Mas a geração de Cristo ela é feita porque o poder do Espírito Santo vem sobre Maria e faz a concepção no ventre de Maria. Então a concepção no ventre de Maria é uma obra miraculosa do agir de Deus. Por isso Cristo não tem pecado. Porque Cristo, apesar de ser humano, porque herda a natureza humana de Maria, a concepção dele no ventre de Maria é uma concepção divina, miraculosa, diferente de todo ser humano. Então ele pode ser humano e sem pecado ao mesmo tempo. Entende? Então agora, se a gente dissocia essas duas coisas, a gente cai num erro que a gente vai falar, então como que esse corpo não tem pecado?
Se o corpo é natural e essas naturezas são distintas, como que esse corpo não tem pecado? Então ele não pode ser um sacrifício perfeito. Não pode ser um sacrifício perfeito. E em que isso aplica para a gente no nosso desenvolvimento, né? Cristo era plenamente humano, então nós já vimos isso. Não tem como separar essa natureza dele da natureza divina. E quando a gente afirma, então, que Cristo era plenamente humano e essa natureza era inseparável da natureza divina, nós vamos trabalhar com alguns temas que são importantes. Cristo tinha um gênero, um sexo, que a gente já viu nos estudos anteriores, que são palavras que são sinônimas, intercambiáveis, embora hoje o pessoal queira distinguir uma coisa da outra, criar uma coisa para gênero, uma coisa para sexo. Gênero e sexo, mesma coisa. E Cristo possuía uma sexualidade. Isso é uma coisa que a gente vai lidar. Por quê? Cristo possuía um corpo humano masculino. E a gente vai entender, inclusive, o porquê disso, as razões disso. Cristo possuía um corpo humano masculino. Cristo possuía uma etnia. Cristo possuía uma família, uma temporalidade, uma espacialidade, contexto, sociabilidade, sexualidade. A gente vai pensar aqui sobre isso. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa fazer uma afirmação. Deus não tem gênero. Deus Pai, Deus Eterno, Deus Criador, não tem gênero. Deus não é homem. No sentido sexual da palavra, o Deus Eterno, Deus Criador. Não é homem, ele gera a sexualidade no ser humano, mas ele mesmo não é um ser sexuado. Isso me parece um tanto quanto óbvio, né? Porque se Deus é um ser eterno, ele absolutamente não necessita da sexualidade, porque ele não precisa se reproduzir, não é verdade? Ele não precisa disso. Então, a gente vai pensar sobre isso, porque na Bíblia nós usamos pronomes masculinos para tratar de Deus. Nós usamos esses pronomes masculinos, mas ao usar pronomes masculinos para se referir a Deus, a gente não pode construir ou confundir em nossa mente a ideia de que Deus seja um homem, mas o Deus Filho é um homem. E a gente vai pensar sobre isso aqui. Então, diante disso, quais são as razões para Cristo ter encarnado como um homem? Abra lá no Salmo 2,7. Salmo 2,7. Salmo 2,7. Primeira razão. Salmo 2,7 diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. A relação eterna pai-filho. A gente sabe que Cristo não foi gerado no momento em que Adão e Eva caíram no pecado, e que Cristo não é gerado por Deus apenas no ventre de Maria. Cristo não, a encarnação, existe um momento específico da história em que Cristo se encarna em um corpo humano, plenamente humano, com as naturezas indistintas. Mas a geração de Cristo é uma geração eterna. Ele é eternamente filho do Pai, e o Pai é eternamente Pai de Cristo. Então, essa relação filho-pai é um dos primeiros motivos pelos quais Cristo se encarna em um corpo humano masculino. Porque isso decorre da própria Escritura, dessa relação filho-pai. Filho-pai. Tu és meu filho, e aqui a expressão em hebraico é ben, que é filho masculino. Então, a relação filho-pai é um dos primeiros motivos. A segunda relação, Cristo exercendo o papel do segundo Adão. Romanos 5, 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, também assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão, homem, era um tipo daquele que haveria de vir. Quem haveria de vir? Cristo, segundo Adão. E aí, continuando. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo, como esse segundo Adão, é homem, assim como Adão também foi. E terceira razão, a estrutura bíblica da filiação. Filhos, na estrutura bíblica, homens são herdeiros. E como filho encarnado de Deus, Cristo é herdeiro das bênçãos de Deus, a qual ele transmite e compartilha aos filhos que foram adotados por Deus, pela fé. Ele compartilha, então, essas bênçãos pela fé. Então, essas são três razões para a encarnação masculina de Cristo. Cristo poderia ter encarnado como uma mulher? Aqui uma hipótese, né? Mas Cristo encarnou como homem por causa desses princípios que a gente extrai da palavra. Então a gente extrai sobre essa questão da estrutura bíblica da filiação. Gálatas 3, 26, 28, que diz assim, Gálatas 3, 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então a estrutura de herança, sendo Cristo o transmissor da bênção que foi concedida a Abraão, a nós. A salvação pela justiça, a salvação pela fé. E, finalizando esse tópico, então Jesus tinha uma individualidade específica e possuía uma etnia, ele era um homem, ele era um judeu, descendente da tribo de Davi, como família, filho de Maria, adotado por José, tinha irmãos e irmãs, tinha primos, tinha tios, tinha uma profissão, viveu, morreu, ressuscitou em um tempo determinado, historicamente identificável e com provas arqueológicas imensas. Então tem gente que fala que Cristo existiu, mas talvez essa pessoa nunca nem tenha estudado no livro de história, porque as provas são incontestáveis. Espacialidade, ele nasceu num lugar determinado, em Belém, viveu em Nazaré, no Egito e em Nazaré. Ele ministrou em um raio de no máximo 150 quilômetros. Então Jesus nunca saiu de um raio maior do que 150 quilômetros. Você e eu provavelmente já viajamos muito mais do que Jesus. Jesus, na nossa distância de hoje, não teria ido muito além de Niterói, ou de Juiz de Fora, ou de Taubaté. É onde ele ministrou, né? Deixa eu abrir aqui a tela aqui que apagou. Ele era um carpinteiro,
educado na sinagoga e desconhecido até começar o ministério. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém falava de Jesus. A gente tem um relato da vida dele da infância ali, quando ele vai ao templo com a mãe, mas ali ele era conhecido da família. Um homem comum, dentro de uma circunstância comum, daquela vida comum ali da Judéia do primeiro século. Ele tinha discípulos, então Jesus era alguém sociável, o que afeta às vezes a nossa bateria social, porque a gente fala que às vezes tem uma bateria social meio baixa. Jesus tinha muita gente o tempo inteiro perto dele. Então, a nossa, às vezes, reclusão é algo que vai contrário à própria natureza de Cristo, porque Cristo tinha muita gente perto dele. Comia com gente que ninguém gostava, né? Andava com gente que ninguém gostava de andar. Então, Jesus era extremamente sociável. Tinha amigos, chorou pelos seus amigos, chora pela morte de um desses amigos. Então, a humanidade de Jesus era uma humanidade plena que se revelava nisso. E era um ser sexuado. Viveu como um homem celibatário. Quem leu o Dan Brown aí, ó, Código da Vinci, aquilo lá é mentira, tá, gente? Jesus não teve uma filha que está morando na França, tá? Isso é mentira, por favor. Viveu como celibatário, ele não se casou, não se envolveu com mulher, né? Porque são coisas distintas. Ele nem se casou e nem se envolve com mulher. Mas, apesar de não ter se casado e não ter se envolvido com mulher, Jesus viveu uma masculinidade plena. E aí é um sinal para nós homens, né? A nossa masculinidade, ela não é afirmada na questão da sexualidade, de desenvolver isso de uma forma plena. Ela é afirmada na medida em que nós somos semelhantes a Cristo. Assim como a feminilidade. Ela é afirmada na medida em que você revela os caráteres, as características humanas que você tem em comum com Cristo. E a gente vai tratar disso no tópico 4, aqui agora, em que a gente vai caminhar para o fim. O propósito da corporeidade do Filho. Então, só para encerrar, a gente viu aqui nesse tópico, Maria, mãe de Deus, porque Cristo é plenamente homem, plenamente filho. Isso não torna Maria especial de modo algum, não a torna divina, não a torna digna da nossa intercessão, de oração, nada disso. É uma afirmação cristológica. Quando eu afirmo que Maria é mãe de Deus, eu estou falando sobre Cristo e não sobre Maria. Muito importante. E Cristo teve todas essas características plenamente humanas que a gente ressaltou. E qual era o propósito da corporeidade do Filho? Quero ler com os irmãos Hebreus 2, de 14 a 18. Hebreus 2, de 14 a 18. Diz assim a palavra: portanto, visto que filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, ele que em Cristo, participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, ou seja, ser ele mesmo a oferta pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, o propósito da corporeidade de Cristo, que esse texto nos ensina, é justamente de que Cristo, enquanto homem, era o sacrifício perfeito. Ele precisava se encarnar, para que como homem ele pudesse ser o sacrifício perfeito em favor de toda a humanidade. Cristo não foi o primeiro que morreu na cruz. E provavelmente não foi o primeiro que morreu na cruz de forma injusta. Tá? Porque o Império Romano não era conhecido pela sua justiça, por um julgamento muito justo. Mas por que a morte de Cristo na cruz é diferente de todas as outras mortes na cruz? Porque é o Deus que está morrendo na cruz. É Deus se encarnando, sofrendo e morrendo na cruz por nós. Então a implicação da morte de Cristo ela é muito maior do que a morte de qualquer ser humano. Não foi o primeiro que morreu em favor de outro. Não foi o primeiro pai que se colocou no lugar de um filho. Não foi o primeiro irmão que se colocou no lugar do outro irmão. Mas por que Cristo é diferente? Porque ele é Deus encarnado. Simples. E se o corpo dele não era a divindade ali morrendo junto, então o que era o corpo dele?
A gente não pode separar essas naturezas. Então ele veio para nos libertar. Foi essa a primeira razão, o primeiro propósito da corporeidade dele. Ele veio para remir o nosso corpo. É uma ideia, meus irmãos, que nós temos, que é o seguinte, que o corpo é uma coisa má, né? Eu estou na carne. Quando você fala que você está na carne, simplesmente falando que você está na carne, você está falando nada, porque você é um corpo, e você vai ter seu corpo para sempre. Seu corpo vai ser ressuscitado. Ainda que você morra daqui a 1000 anos, você seja ressuscitado, seu corpo vai ser ressuscitado. Nós vamos viver como corpos, não vamos viver como fantasminhas, né? Por aí vagando. A gente vai ter os nossos corpos ressuscitados. Então Cristo veio para remir o quê? Os nossos corpos. A gente não vai ser unido como uma ideia gnóstica, né? Vou ser unido a Gaia, unido ao universo, né? Eu vou ser unido a... Não, nós vamos ser ressuscitados, né? Fomos criados seres corpóreos e não somos escravos desse corpo, somos escravos do pecado. E ao se tornar um sacrifício corpóreo, Jesus foi a oferta da nossa redenção, Hebreus 10:10. E ele também, o propósito da corporeidade, era porque é necessário que nós confessemos que Jesus veio em corpo para a nossa salvação. É necessário que nós confessemos que Deus se encarnou para que nós sejamos também salvos. Onde está isso? 1 João 4, 2-3. 1 João 4, 2 e 3. Diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram e que está vindo, e que agora está no mundo. E a gente vê essas heresias que vieram na história, né, meus irmãos? Nestorianismo, arianismo, apolinarismo, tudo isso negando a corporeidade de Cristo. A corporeidade de um Deus encarnado. O espírito do anticristo agindo, né? Então Jesus, ele é o Filho encarnado que veio para salvar homens carnais. É o ser humano inteiro que nos torna inteiros em um mundo fraturado, que aliás é o tópico aqui do livro, né? Vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Jesus é esse que nos torna capazes de viver nesse mundo como seres humanos inteiros, como seres humanos plenos, em um mundo que é fraturado. Jesus, ele veio restaurar a humanidade plena que Deus nos criou, né? Para a qual Deus nos criou. Então a gente faz, eu só vou ler essas 3 aplicações aqui para os irmãos, que é a primeira, a seguinte: Jesus então, ele encarna como homem. Isso, porém, em nada diminui a sua identificação com o sexo feminino, nada diminui. Como ser humano, ele salva seres humanos. Jesus tinha mulheres no meio dele, mulheres que o acompanhavam, que eram seguidoras dele, e em nada diminui o papel da mulher. Existem funções diferentes, mas o ser mulher não é diminuído pelo fato de Jesus ser um salvador homem. Isso é muito importante. Isso quebra barreiras, meus irmãos, quebra barreiras desde aquela época até hoje. Não existe diferenciação entre homens e mulheres diante de Cristo. Existem funções diferentes, mas diferença de natureza não existe. Jesus dotou-se de todas as propriedades humanas: cognição, emoção, cuidado, paciência, senso de proteção. São propriedades humanas que, plenas em Cristo, não estão vinculadas a gêneros específicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, a mulher é mais paciente, o homem é mais não sei o quê. Gente, isso tudo é construção nossa. Quando a gente olha para Cristo, Cristo era paciente, Cristo era cuidadoso, Cristo tinha um senso de proteção. Eu sou homem, eu não tenho que ficar aqui cuidando, não, é a minha mulher, para a mulher. Está errado, meu filho. Cristo protegia os seus, cuidava dos seus discípulos, então nós temos que ser como ele. E por fim, que eu acho que é a afirmação mais importante que a gente precisa guardar, é a seguinte: o propósito de Cristo foi o de fazer com que o mesmo Deus que caminhava com o homem e a mulher no Éden, na viração do dia, voltasse a caminhar com o homem remido na viração da história. Ou seja, se lá no Éden Deus caminhava com o ser humano antes do pecado, tinha comunhão com o ser humano,
convivia com o ser humano, ele volta a fazer isso em Cristo. Ele retoma essa comunhão em Cristo. E não mais só na viração do dia, mas na viração da história, porque é assim e será assim para todos os que têm Cristo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E diante disso, meus irmãos, eu quero abrir para vocês para perguntas. A gente chegou aí 9h45. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Ou eu fui muito claro ou eu não fui nada claro, né? Me preocupe. Bom, se ninguém tem, última chamada. Não. Se ninguém tem, vamos orar então para a gente poder ter um intervalo aí e logo em seguida poder começar nosso culto ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque foi necessário da sua parte, Pai, um sacrifício tão grandioso, Deus, de deixar a eternidade, invadir a nossa história, Pai, se tornar homem, implicou de fato numa humilhação tão grande, Pai, para o Senhor, mas o amor do Senhor, Pai, e a tua justiça moveram o Senhor a fazer isso, Deus. E nós não temos muitas vezes dimensão, Pai, do custo que foi necessário que o Senhor pagasse para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados, Pai. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, de que a sua encarnação, ela é para nós uma pregação, Deus, de que a graça do Senhor, Pai, que nos salvou, ela não implica em que a salvação tenha sido gratuita para o Senhor, Pai. O preço pago pelo Senhor foi grande demais. Um preço que nós mesmos não poderíamos pagar. E por isso nós louvamos, Pai, humildemente ao Senhor. Não há em nós justiça alguma, mas toda a justiça foi conquistada pela morte de Cristo na cruz, Pai. Pela morte que produz em nós efeitos eternos de salvação e que nenhuma gota, Pai, desse sangue foi derramada em vão. O Senhor há de salvar todos aqueles que são seus e que todos aqueles que são seus, Pai, vivam sem o medo da morte, porque se o Senhor ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos com o Senhor, Pai. Assim te louvamos e te bendizemos no nome santo, bendito de Jesus. Amém.